Salve, salve galera, como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Chegando para mais um vídeo aqui no canal falando de tática e o tema do vídeo de hoje é: o Flamengo deve mudar o seu planejamento, deve interromper a sua pré-temporada para colocar o time principal para enfrentar o Vasco na quarta que vem, já que o time sub-20 não vem conseguindo resultados. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Meus amigos e minhas amigas, não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever nesse canal. Muito importante que você deixe o seu like para poder esse vídeo chegar para mais gente. A subscrição também é muito importante. Se você puder também, hype o conteúdo, compartilha e comenta. Vamos comentar, porque esse tema aqui é um tema para a gente poder debater, mas não se esqueça de comentar com respeito, né, na educação, porque senão a gente não consegue manter o nível e aqui a gente preza muito pelo debate em alto nível, tá? Então, não chegue aqui já ofendendo, ou enfim, vamos devagar, tá? Eu sei que esse é um tema delicado. A torcida está insatisfeita. Vamos falar primeiro rapidinho sobre essa partida de ontem, sobre o desempenho do Sub-20, e aí depois a gente volta ao tema principal, que é esse planejamento da equipe principal e se deve interromper ou não para poder ter resultados no Carioca. O time sub-20 não está jogando bem. O jogo de ontem foi muito condicionado pela expulsão. Sim, isso é importante a gente falar, obviamente. Ah, tá passando pano. Não, gente, qualquer partida que você perde um jogador com 10 minutos de jogo vai ser condicionada. Fica muito mais difícil de você vencer. Ah, mas foi 3-0, sim. Houve falhas defensivas ali nos cruzamentos, especialmente, né? Time com muita dificuldade de defender cruzamento do lado oposto. O Pivete tem sim cometido alguns erros. Um deles, por exemplo, não colocar o Gustavo logo em campo quando o Carbone foi expulso. O Carbone é expulso, o Pivete espera para colocar um lateral ali para recompor a sua linha defensiva com atletas que são realmente defensores. E aí, nesse meio tempo, quando ele está hesitando em fazer a mudança, o time toma o gol. O primeiro gol. E aí, só depois que ele coloca o Gustavo. O Pivete tem cometido erros e eu, inclusive, apontei alguns desses erros quando o Flamengo foi campeão mundial sub-20, porque eu não abro mão também de fazer críticas quando o time vence e conquista um mundial. Tá gravado, o vídeo tá aí, vocês podem ir lá ver. Eu falei que naquele jogo o Pivete foi mal de colocar o Lohan para marcar pelo lado, por exemplo, que o Lohan, que era um jogador que a gente sabia que não conseguia entregar um sem bola eficiente, tinha que marcar ao lado do 9, tinha que ser o 10 para marcar o 10 e o 9 ali marcando à frente de uma linha de 4 para ter que cobrir menos campo. Ele afastou muito o Matheus Gonçalves e o Lohan naquela partida, por exemplo, achei que ele cometeu um erro. Enfim, o Pivete é um treinador com boas ideias, importante que, já falei sobre isso, eu vou repetir, o time de baixo, o time sub-20, seja treinado por um treinador, por um técnico que tem as mesmas ideias do Felipe, e sim, o Pivete tem ideias similares, o modelo é muito parecido, jogo de posição, atrair para libertar, tem muita coisa similar, isso é muito importante, isso é maravilhoso, eu diria, tá? Eu tenho falado bastante sobre isso com vocês aqui, né? Vocês sabem disso. Mas o fato de ter o mesmo modelo não significa que o Pivete está imune a críticas. Ele tem cometido erros e sim, alguns jogadores não têm conseguido render aquilo que deles se espera. A gente tem que entender também contexto de jogo, como por exemplo o contexto de ontem com um a menos, o contexto do jogo contra o Bangu de um gramado muito alto, de um jogo que começou com muita chuva e os jogadores não entenderam ali o contexto e quiseram segurar um pouquinho mais a bola e perderam duas bolas bobas. Lucas Vieira e Daniel Salles perderam bolas que resultaram em contra-ataques e gols do Bangu. Então, cada jogo teve um contexto. Infelizmente, os contextos foram muito difíceis, tanto a expulsão quanto o contexto ali de grama alta e de chuva no início, especialmente contra o Bangu, e isso acabou complicando. A gente está falando de um time que é praticamente sub-18. O Flamengo está priorizando jogadores mais qualificados, que são avaliados como jogadores melhores pelo departamento de futebol, em detrimento de força física. Isso é também louvável. A gente precisa bater palma para isso, mas isso cobra um preço. Um ano nessa fase que eles estão vivendo agora faz muita diferença. Então, o jogador ser 2007 ou ser 2006 muda muito. Você vê o Guilherme é um bom jogador, que tem qualidade, eu já elogiei ele aqui, mas ele toma melhores decisões em campo, não é só porque ele é bom, também porque ele é bom, mas porque ele é um ano mais velho. Isso faz diferença. Só que a diretoria, o departamento de futebol, decidiu colocar um time praticamente sub-18, tem muitos atletas 2007, essa turma vai fazer 19 esse ano, porque entende que esses são os melhores jogadores tecnicamente e cognitivamente e habilidade, tudo mais, treinamento de jogo. Só que isso cobra um preço, a gente precisa entender isso, tá? Bom, vamos então falar sobre essa questão do planejamento. Eu quero dividir com vocês aqui a matéria do GE, que
está falando sobre isso. Vamos olhar aqui, ó. Time principal vai voltar. Como fica o planejamento do Flamengo após 3 jogos sem vitória no Carioca? Essa matéria está assinada pela Luísa Sá e foi atualizada às 4 da manhã, portanto, há 5 horas atrás. Estou gravando esse vídeo aqui às 9h15, 9h20 da manhã, aqui no Rio de Janeiro, hora de Brasília, né? O Flamengo pode terminar a rodada do final de semana na lanterna do Grupo B do Campeonato Carioca, depois de 3 jogos sem vitória, né? Ela fala aqui da situação, mas o que mais importa é o seguinte, ó. A ideia até este domingo era que Bruno Pivetti e o time sub-20 estivessem em campo nos clássicos contra o Vasco e o Fluminense, quarta e domingo, respectivamente. Houve uma reunião nos últimos dias para debater o assunto e a decisão foi mantida. Olha só isso aqui que é muito importante também, ó. O time principal terá períodos de treino integral ao longo da próxima semana e vai intensificar os trabalhos pensando na estreia do Campeonato Brasileiro no dia 28 contra o São Paulo no Morumbi. O foco principal é a Supercopa em 1º de fevereiro, diante do Corinthians, em Brasília. A princípio, nenhum atleta profissional seria sacrificado para reforçar a equipe no Carioca. Todos seguem a preparação desenhada pelo Departamento de Futebol depois da representação. Só que aí vem essa parte aqui também, ó. Esse planejamento pode mudar? A resposta é sim. O Flamengo corre o risco de precisar disputar o quadrangular contra o rebaixamento, já que somou apenas 1 ponto em 3 jogos. Esse cenário é tido como catastrófico. Além dos 2 clássicos, a equipe ainda enfrenta o Sampaio Corrêa na última rodada da Taça Guanabara. Os 4 primeiros de cada grupo avançam às quartas e os 2 últimos de cada chave lutam contra a queda. Antes da reapresentação, havia uma intenção de que alguns jogadores da equipe principal retornassem de forma gradual diante do Vasco, mas ainda não estava certo. Com os poucos treinos e o desenvolvimento da pré-temporada, isso mudou. A equipe teve apenas, atenção, 3 dias de atividades no campo na primeira semana e, portanto, ainda não está pronta fisicamente para estrear. Uma decisão sobre a utilização da equipe principal passa tanto pela comissão técnica quanto pelo diretor Zé Boto e pelo presidente BAP. Pode haver uma nova reunião para tratar sobre o tema diante da situação complicada no Carioca. Bom, minha opinião é a seguinte, não tem que mudar planejamento nenhum, tem que manter o sub-20 contra o Vasco. Rafa, mas vai ser rebaixado, não sei o que. Gente, primeiro, vocês leram o regulamento? Tem um quadrangular final para que se decida quem vai ser rebaixado. Então não é assim, se ficar de fora dos 4 primeiros, se não avançar para as quartas de final, cai. Tem muita gente pensando isso, não é assim. Os que ficam fora da fase de quartas de final vão disputar no quadrangular. E aí você bota ali o time reserva, cara, para jogar contra os piores times do Carioca. É claro que o Flamengo vai pontuar bastante ali para não cair. Ah, mas isso é feio para a instituição. Feio para a instituição é você ter um jogador que não está pronto para jogar fisicamente, colocar esse cara em campo contra o Vasco quarta-feira, esse cara lesionar e você perder um jogador importante para a sequência da temporada. Ou então você abrir mão dos treinos que são importantíssimos nessa semana, porque, gente, vamos lá. O modelo de jogo do Felipe, a gente já falou sobre isso várias vezes, mas é importante a gente repetir, é um modelo rebuscado e complexo. Tá? Então demanda muito treino. O Felipe tem que reforçar ali comportamentos, manobras, rotinas. Tudo isso é feito com repetição. Então precisa que isso seja trabalhado essa semana. Essa semana é uma semana importantíssima de treino para que o time consiga internalizar, absorver o conteúdo tático, como diz o próprio Felipe. Isso é muito importante para a sequência da temporada. Depois o Felipe vai, obviamente, mantendo isso. Vai fazendo ajustes, vai fazendo eventuais mudanças se achar que são pertinentes, mas esse momento agora, dessa semana com treinos em tempo integral, são essenciais para que a equipe consiga absorver todo o conteúdo tático e também tem a parte física. Então, não dá para mudar planejamento. Se não passar para as quartas de final, paciência. Se tiver que disputar quadrangular de rebaixamento, paciência. O Campeonato Carioca não pode balizar, não pode decidir o que é o planejamento da equipe principal para uma temporada 2025. O Flamengo almeja jogar final de Mundial de novo, está disputando contra os gigantes da Europa lá em dezembro. Como diz o Boto, tem que ser feliz em novembro, dezembro e não em janeiro, fevereiro. Então o torcedor precisa entender isso. Eu sei que o torcedor fica chateado, fica aborrecido, olha ali para o rendimento da garotada, fica, ansioso, fica querendo que o time ganhe. Eu entendo tudo isso, mas não dá para mudar tudo. Se você pede profissionalismo no Flamengo e também está pedindo para que seja interrompido o planejamento porque está indo mal no Carioca e porque vai ser goleado pelo Vasco, você está sendo no mínimo incoerente. Você não pode fazer as duas coisas. Profissionalismo é seguir o planejamento da equipe principal como tem que ser feito. Pré-temporada é importantíssimo.
Se o Carioca coincide com a pré-temporada, se o calendário é uma loucura, paciência. Paciência, tá? Diz aqui também na matéria, no finalzinho da matéria aqui, que a equipe principal tem que entrar em campo a partir da 4ª rodada, ou seja, a partir do jogo contra o Fluminense, né? Lembrando que o jogo contra a Portuguesa foi antecipado da 5ª rodada, então não conta como um jogo que, né, tá ali nessa conta, né? Então, assim, em tese o Flamengo tem que entrar com o time principal, com o elenco principal contra o Fluminense. Eu não sei até que ponto dá para manejar isso, dar um jeitinho ali e dizer, ah, não, esse é o time principal e colocar a garotada também. Eu confesso que eu não tenho essa informação, não sei como é que isso funcionaria. Mas se tiver que entrar com o elenco profissional, de jogadores que já têm contrato profissional, embora eu entenda que a turma que está no Sub-20 já tem contrato profissional também, né? Mas enfim, se de fato o regulamento impuser que os jogadores do elenco principal tem que estar em campo contra o Fluminense, aí coloca-se um time reserva. Vai mesclando, bota alguns titulares para jogar o segundo tempo, entra no segundo tempo. O que não dá é para simplesmente colocar essa turma em risco fisicamente e abrir mão da parte tática por conta de uma má campanha. Essa é a minha forma de ver. Quero que vocês comentem. Não se esqueçam de comentar com todo respeito, tá? Por favor. E não se esqueçam também de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante. Se inscreve no canal, compartilha, hypa e também comenta. Quero ler vocês aqui. Até o próximo vídeo. Abração. Eu fui. Saudações.